noite a todos. Inicialmente eu quero dizer que é uma grande alegria, uma honra para mim participar deste evento e discutir com vocês um pouquinho das questões éticas propostas pelo Espiritismo e pelo Evangelho de Jesus. Quero agradecer ao querido amigo Sérgio a oportunidade, ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, e através do Sérgio eu cumprimento todos os amigos que estavam aqui na mesa e todas as instituições representadas. E também trago a todos o abraço dos trabalhadores e da direção da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Nós vamos falar nesta noite a respeito de homoafetividade e homofobia dentro de um mundo de transição. Uma reflexão importante, toda aquela que diz respeito à sexualidade, pois diz respeito à vida de todos nós. Independente da orientação sexual que é discutida, a expressão humana é sempre digna de respeito e digna de valor. E pensar a sexualidade em qualquer dos seus aspectos é pensar a sexualidade do ser humano de uma forma global. É pensar a sexualidade de cada um e o uso e a expressão não só da energia sexual sagrada, mas também das relações afetivas e das construções que se dão no terreno do coração, o que se configura em algo extremamente importante para todos nós. Nós vamos começar, aliás, nós vamos basear o estudo nesta obra que nós publicamos em 2012, que se chama Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, e que já tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês aqui no seminário a respeito desta temática. Hoje vamos fazer só uma pincelada de uma forma geral. Começamos com Emmanuel no livro Vida e Sexo, quando o benfeitor espiritual escreve um excelente texto a respeito da homossexualidade, no capítulo 21 deste livro. E Emmanuel vai dizer assim: o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Vejam que interessante a observação e a assertiva de Emmanuel. Respeito e atenção. Atenção e respeito em pé de igualdade. A atenção e ao respeito devidos às criaturas heterossexuais. Este é o grande desafio quando se fala dentro desta temática. Mais próximo. Mais próximo diminui a microfonia, é isso? A minha sensação é que aumenta. Acho que se você diminuir um pouquinho o volume, melhora. Bom, então a atenção e o respeito em pé de igualdade é o grande objetivo e aquilo a que nós nos destinamos. Se nós estamos em um seminário de ética e discutimos aquilo que são as leis morais da vida e o nosso comportamento e a nossa participação dentro disso, nós temos que levar em conta aquele que é o nosso referencial. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar qual o maior e melhor modelo dado por Deus aos homens. E então os Espíritos vão responder a Kardec com duas palavras, e a menor resposta de O Livro dos Espíritos. Eles vão dizer: vede Jesus. Jesus é para vós a referência moral e a referência espiritual. E se Jesus é para nós a referência, nós buscamos então no Evangelho esta prática de atenção e de respeito em pé de igualdade. E nós podemos observar que o Cristo era uma grande referência de inclusão. Nele e em seu trabalho cabiam tudo e todos. Todos estavam acolhidos. Não havia espaço para a exclusão. A exclusão é um movimento de violência, porque a exclusão
nega ao indivíduo o direito do pertencimento e o direito da participação. E o universo não aceita o movimento de exclusão. Todo movimento de exclusão gera um sintoma dentro do sistema, gera um movimento de reinclusão, frequentemente através de um sintoma ou através de uma postura adoecida dentro daquela sociedade. Em Jesus não havia nenhum movimento de exclusão, havia somente uma inclusão infinita e absoluta que falava aos corações, porque Jesus não olhava para a personalidade. A ele não lhe importavam quem eram aqueles que estavam em contato com ele. Não lhe importava qual era a sua expressão temporária. Não lhe importava se era homem ou se era mulher. Jesus, naquela época, conversa publicamente com as mulheres. Em uma época em que os homens não se dirigiam às mulheres em público e que os estrangeiros não conversavam entre si. Jesus, no entanto, se dirige à mulher samaritana pedindo-lhe algo. E ela se assusta, porque ele não só dirige-se a ela, mas lhe pede um favor. E ele então faz uma linda e grande exortação a respeito da liberdade e da identidade pessoal. Ora, Jesus fala com as mulheres e também fala com os excluídos daquela sociedade. Fala com aqueles que eram os renegados. Se observarmos o colégio apostólico do Cristo, não havia ali nenhum daqueles que eram considerados os maiorais da época. Não haviam líderes religiosos, não haviam líderes políticos, não haviam personalidades arrogantes que se acreditavam mais que o outro. Ao contrário, Jesus formou o seu colégio apostólico a partir da gente simples do povo. O povo humilde que estava ali à disposição. E foi chamando um por um. E o interessante é que Jesus não dava atenção para a expressão temporária da personalidade daqueles com quem trabalhava. Ele olhava para o potencial divino, amoroso, que estava por detrás de tudo. E então ele desdobrava as potencialidades de cada um. Como nós vimos, por exemplo, acontecer com Pedro, e já tivemos a oportunidade de compartilhar isso aqui. Pedro era um homem do povo, simples, humilde, que foi chamado por Jesus para a pesca maravilhosa. Aquele momento em que Jesus manda-o voltar ao mar e lançar novamente a rede. E então ele fala com Cristo: Senhor, nada tendo apanhado durante todo o dia, aqui me encontro. No entanto, sob tua palavra, lançarei novamente a rede. Volta ao mar, lança a rede, colhe uma tamanha quantidade de peixes que ameaça naufragar. Um Pedro que vai ver Jesus andando sobre as águas e vai dizer para ele que se é ele mesmo, então que ele possa andar com ele, duvidando, fazendo um desafio a Jesus. E Jesus vai falar com ele: então vem. E Pedro vai caminhar sobre as águas indo ao encontro do Cristo. Um Pedro que ora vai ser instrumento das sombras, outro instrumento da luz. Em um momento falar para Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, sendo instrumento da luz. Em outro momento mandando ele se apiedar, quando ele fala das provas que haveriam de vir, diminuindo a sua grandeza e sendo instrumento da sombra. Um Pedro que não vai dar conta de ver Jesus sendo preso, vai se mover em ira dentro do coração, arrancar a espada e com ela ferir a orelha do centurião, sendo repreendido pelo Cristo. Um Pedro que vai negar Jesus 3 vezes no momento do testemunho. E é este Pedro, figura absolutamente humana, luz e sombra, beleza e feiura, que vai ser o referencial cristão. Vai ser aquele que vai dirigir a casa do caminho. Vai ser aquele que vai continuar o trabalho do Cristo de levar a sua palavra, o seu ensino para o grupo nascente, formando a igreja que haveria de seguir. Que era Pedro, senão um de nós? Homem simples do povo, sem nenhum atributo maior que o identificasse naquela sociedade. Apenas um homem trabalhador que ganhava o pão da sua casa com o suor do seu rosto. Pois é a Pedros, a Joões, a Marias que Jesus vai convocar. E a cada um Jesus vai olhar nos olhos e ver o Filho de Deus que havia lá no interior mais profundo, independente
daquilo que estava vivenciando, porque a personalidade, ela é passageira. As experiências da vida material, elas passam e elas conjugam em si luz e sombra. Elas são erro e acerto, elas trazem as dificuldades do passado como sonhos de esperança do futuro. Todos nós trazemos em nós a dualidade, luz e sombra, que compõe a nossa natureza humana. Se Jesus estivesse interessado somente na atenção à personalidade, ele faria o mesmo erro que faziam os fariseus da época, que apenas valorizavam aqueles que tinham os títulos, que cumpriam os ritos, que aparentavam aquilo que era considerado virtude, e então viviam uma vida exterior, projetada para fora, porque sempre desejosa de aparecer ou aparentar aquilo que gostariam de ter como conquista na sua intimidade. Jesus critica fortemente o comportamento farisaico, quando ele diz que os fariseus são sepulcros caiados, brancos por fora, pura cal do lado de fora e podridão do lado de dentro. Condena os comportamentos estereotipados, falando para os discípulos: mas tu, quando orares, não façais como os fariseus, que pensam que por muito falarem serão atendidos, ou que pensam que por orarem nas esquinas serão vistos pelos homens, serão então recompensados. Jesus chama a atenção daqueles indivíduos para o contato com a sua natureza interior e valoriza o Filho de Deus que está por detrás daquele movimento. Este o nosso referencial. Um Cristo absolutamente inclusivo, um evangelizador que olha para o Filho de Deus e não para a personalidade, um ser humano que respeita todas as características humanas daqueles que estão em contato com ele, um indivíduo que não bota condições para amar, ama como pré-condição, ama como capacidade de contágio, que toca o outro no contato com a sua essência. Como nós vimos, por exemplo, acontecer quando Jesus entra em contato com Maria de Magdala, uma mulher muito bonita, cortesã, famosa na época, que tinha todos a seus pés, mas não na luz do dia, mas não, aliás, na escuridão da noite, mas não tinha ninguém olhando lá nos olhos à luz do dia. Era uma mulher que desejava amar e ser amada e não conseguia, não alcançava, porque simplesmente aquilo que buscava não lhe ofertava aquilo que desejava. Então um dia ela ouviu falar de Jesus e foi ter com ele na casa de Simão Barjonas. Tão logo transpôs a porta, viu Jesus olhando-a do meio daquela pequena multidão que se aglomerava na casa de Pedro. E então, de Simão, aliás, e então, dizem os Espíritos que naquele momento, Jesus olhando-a nos olhos, lhe diz: mulher, o mundo te ama porque te deseja, eu somente amo-te. A sua sede de amor é verdadeira, o poço em que a buscas é que está contaminado. Vejam que beleza a figura do Cristo, falando para a mulher digna e valorosa: a sua sede de amor é verdadeira. Eu posso ver por trás dos seus atos a sua busca pelo essencial, a sua busca pelo sentido e significado de vida. No entanto, Maria, aí onde buscas, não vai encontrar alimento para o seu coração, porque esta fonte em que você busca está contaminada e este alimento não pode preencher o seu coração. Um Cristo que amava, portanto, como pré-condição, fazendo o contágio da experiência amorosa e, com isso, dilatando as possibilidades de cada ser humano. Esse é o nosso referencial. O referencial que nós temos que trazer para a vida moderna, para olhar a cada ser humano dentro da sua expressão particular de vida, como um ser digno, como um filho de Deus. E, portanto, como um filho de Deus, digno de respeito, digno de valor, digno de espaço e digno de expressão, como é qualquer criatura. Não há dentro do Evangelho nenhum motivo e nenhuma circunstância que nos leve a excluir o outro, que nos leve a violentar o outro, que nos leve a desrespeitar o direito individual de cada um ser como é.
que nos leve a colocar condições para o outro para que seja aceito ou para que seja amado. O Evangelho é uma expressão de amor incondicional de Deus. Como diz Dias da Cruz, o Evangelho não é um convite, Evangelho é promessa, Evangelho é potencial, Evangelho é o enunciado da nossa natureza divina, daquilo a que cada um de nós está destinado. Então ali há uma referência do que é a lei divina. E esta lei divina que está expressa na fala e no comportamento de Jesus, ela nos demonstra que todo filho de Deus, toda criatura é digna. E Dias nos ajuda quando ensina-nos, dizendo que quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Veja que interessante este pensamento. Quando Deus olha para o ser humano, vê a sua obra de amor, vê o seu sonho, vê a sua promessa, vê a sua destinação. Não vê aquilo que é momentâneo. Ou na verdade vê, mas não julga, não analisa, não se baseia naquilo que é passageiro, naquilo que pode ser ultrapassado pelo tempo e pela renovação e pela transformação, não é? Mas Jesus enuncia que todo filho de Deus é digno de amor, sem nada necessitar fazer ou merecer, porque Ele ensina-nos que o sol nasce para bons e maus, para justos e para injustos. Nasce para todos sobre a terra, porque o sol é a expressão da misericórdia divina, a expressão da intervenção do Senhor. Então, aquilo que o Evangelho nos apresenta é a dignidade essencial de cada criatura, que não tem que se comportar assim ou assado para ser valorosa. É valorosa porque existe, é valorosa porque é filha de Deus, é valorosa porque é fonte da própria expressão do Pai. É valorosa porque é nascida da comunhão com o Criador e, portanto, destinada a um divino fim. Esta a referência para a nossa vida. Esta a busca da atenção e do respeito em pé de igualdade que Emmanuel nos ensina. Aquele respeito e atenção que não olha para as características exteriores, mas olha para a dignidade de cada filho de Deus. A criatura não é homossexual, heterossexual ou bissexual. A criatura é um filho de Deus que está momentaneamente hetero, homo ou bissexual, dentro da sua expressão sexual que a encarnação lhe fornece. A sua sexualidade é muito mais ampla do que a sua orientação sexual. A sua identidade é muito mais extensa do que aquilo que expressa como orientação sexual. A criatura é digna porque é um ser humano, e todo ser humano é digno de respeito, sem pré-condição. É digno de expressão e é digno de um espaço na vida. Então, Emmanuel já nos dá o tom, quando nos ensina que nós devemos aprender a olhar a toda e qualquer criatura com um olhar de amor. Afinal de contas, a orientação sexual não modifica nenhuma criatura, não transforma a criatura em mais ou em menos digna, pois orientação sexual é apenas um direcionamento, é apenas aquilo que a criatura sente no seu coração em termos de atração afetiva e sexual, ou seja, direcionado para alguém do mesmo sexo, do sexo oposto ou dos dois sexos. Não caracteriza a identidade do sujeito, não fala do seu caráter, não fala do seu comportamento, apenas fala da sua atração afetiva e sexual. Mas quando nós falamos dessa temática, nós temos muitas crenças negativas relacionadas a ela, que nos impedem tantas vezes de valorizar o ser humano e de respeitar o ser humano. É que muitas vezes nós amamos mais os códigos do que os indivíduos, amamos mais as regras do que as pessoas, amamos mais o que é senso geral do que é o valor pessoal. Ora, é preciso compreender
que evangelho não é ensino de amor às regras, a ritos e a um movimento exterior. Evangelho é o ensino de amor ao indivíduo e ao ser humano. Evangelho é o ensino de amor à criatura que é filha de Deus e que ensina a amar incondicionalmente, porque a referência de amor que nós temos é o amor do Criador, e o amor do Criador não coloca condições para nenhuma criatura, não é? Então estas crenças negativas, elas nos levam muitas vezes a olhar com maus olhos as questões da diversidade sexual e as questões das orientações sexuais que se distinguem da maioria, ou seja, que se afastam da heteronormatividade. Nós vivemos uma sociedade que é regida pela norma heterossexual, ou seja, que coloca a heterossexualidade como referência da vida, e tudo aquilo que se afaste da heterossexualidade é considerado como sendo adoecido. Isto é chamado de heteronormatividade, que afirma a expressão heterossexual como se fosse a referência de saúde, de beleza ou de equilíbrio do ser. E é muito interessante porque nós vemos muitos espíritas colocando a heterossexualidade como uma referência de equilíbrio e como uma referência de sintonia espiritual superior, como se a norma e o objetivo do espírito fosse ser heterossexual. É preciso compreender que qualquer orientação sexual é apenas uma ferramenta. Ela não atesta necessariamente equilíbrio ou desequilíbrio do ser, pois os grandes dramas passionais, sexuais e afetivos da humanidade, eles são realizados na vivência da heterossexualidade. É a história de uma heterossexualidade desequilibrada que nos mostra o quê? Os caminhos dos desequilíbrios sexuais que hoje nós estamos tentando pensar e tentando equacionar. Um indivíduo ser heterossexual não é referência de equilíbrio. O que é referência de equilíbrio é o que ele faz da heterossexualidade dele. É aquilo que ele faz da sua sexualidade. Porque se a vive dentro da dignidade, do afeto, do respeito, do valor, da expressão superior, então ele está em equilíbrio com a lei divina, pois a lei divina é a lei do amor. Mas, se dentro da sua heterossexualidade vive o desequilíbrio, o desrespeito e o desamor, está em distonia em relação à lei divina e, portanto, em desequilíbrio perante a lei universal. Naturalmente, está adoecido. Portanto, nós não podemos ter uma orientação sexual como uma referência de equilíbrio do indivíduo. Orientação sexual é experiência e é ferramenta. Ferramenta que permite a reprodução, que é a grandeza da reencarnação dentro da vida. Ferramenta que permite a troca afetiva, que permite a formação da família, que permite a comunhão dos corações e dos sentimentos. Ferramenta que nos permite a expressão da energia sexual dentro daquela busca do desejo e da troca, mas é apenas uma ferramenta. E é interessante observar que, por vezes, na literatura espírita, nós vemos as pessoas relacionarem-se com a temática da homossexualidade como se fosse um grande desequilíbrio, dizendo que o indivíduo deve aprender a se reequilibrar ao longo da vida e, portanto, passar a retornar à expressão heterossexual. E aí nós ficamos pensando, que adianta o indivíduo simplesmente retornar para uma expressão heterossexual da vida, se esta expressão heterossexual não for vivida com equilíbrio, com bom senso e com elevação? Não é esta a referência, não pode ser esta a referência. A referência é uma sintonia com a lei do amor, não é? Então, esta sociedade que é heteronormativa, ela afirma a dignidade da pessoa heterossexual e olha com indignidade tudo aquilo que se afaste daquilo que vive a maioria. E, portanto, atribui, dentro de um sistema de crenças negativas muito vasto, um valor negativo à diversidade sexual. Estas crenças negativas é o que sustenta os preconceitos.
E eu gosto muito desta imagem para falar de preconceito, porque ela nos mostra pessoas com rabo de macaco falando da orelha de macaco do outro. Quem tem rabo não tem orelha, quem tem orelha não tem rabo, mas no fundo é tudo uma macacada só, é ou não é? Que é a nossa realidade. Quando nós falamos do outro, nós estamos projetando as nossas necessidades, dificuldades, dores, medos, preconceitos no outro. Então é natural que ao estudar os preconceitos, nós olhemos para nós mesmos. Essas crenças negativas, portanto, que estruturam um sentimento de desvalor em relação à homossexualidade, à homoafetividade, elas se sustentam naquilo que nós vivemos dentro da nossa vida, cada um de nós na sociedade, como uma necessidade pessoal. Quando nós falamos do preconceito relacionado à homossexualidade, nós falamos da homofobia. E a homofobia tem raízes muito profundas e consequências muito sérias. Ela vai desde o movimento de exclusão afetiva e familiar até um movimento de violência franca. Vocês imaginem que nos Estados Unidos, 26% dos jovens homossexuais são expulsos de casa por seus pais, que não toleram a expressão da diversidade, que sentem vergonha diante daquele filho diferente, que acham que vai ser uma desonra para a família, que acham que é um pervertido, um sem caráter, que acham que é alguém que está fazendo uma escolha de perversão para a sua vida, pois a homofobia acredita que o homossexual é homossexual porque quer, e que, portanto, escolhe um caminho de perversão, de desequilíbrio e de desamor, porque atribui tudo isso à homossexualidade, e atribui àquele que escolhe um valor negativo, porque ele estaria escolhendo uma situação negativa para a sua vida, que traz vergonha e desonra para a sua família. Este movimento de exclusão familiar, ele leva a uma grande violência íntima, porque os indivíduos são apartados do afeto, e dentro deste movimento são jogados na marginalidade da vida. Segundo as pesquisas psiquiátricas e psicológicas, a grande maioria se destina aos movimentos de marginalização, ou seja, aos hábitos e comportamentos autodestrutivos, tais como o consumo de drogas e o abuso de substâncias, a prostituição e tantos outros comportamentos que levam o indivíduo a entrar em um estilo de vida ou em um comportamento que retira dignidade da sua experiência humana, da sua experiência de vida. Então a homofobia é responsável pelos movimentos de exclusão familiar, mas não só exclusão familiar, também exclusão do trabalho, exclusão dos espaços públicos, exclusão da escola. A grande maioria das travestis, não é que cresceram já demonstrando características da sua feminilidade, por exemplo, dentro da expressão da masculinidade, foram excluídas dos ambientes de escola. E hoje é muito fácil que a sociedade olhe para as travestis dizendo: olha aí, as travestis se prostituem, mas desconhecendo o caminho de marginalização que a pessoa sofreu muitas vezes desde a primeira infância. Quando eu comecei a me interessar por essa temática e perguntar e entrevistar travestis, eu me surpreendi enormemente com as histórias de vida, porque eram histórias muito mais sofridas que as dos homossexuais. Eram histórias de exclusão e histórias de violência muito mais profundas, muitas vezes, que os homossexuais sofrem dentro das suas famílias. E eu me lembro de uma me dizendo assim: olha, eu desde pequena vivia com os trejeitos afeminados, com as características femininas dentro da minha expressão masculina. E então eu não conseguia frequentar a escola, porque era tanto bullying, era tanta chacota, era tanta discriminação por conta dos meus trejeitos, que eu me senti impedida de continuar dentro do ambiente escolar. Nós sabemos que o bullying, ele tem grandes repercussões psicológicas na vida de um indivíduo que o vive, e que é mais frequente do que a gente pensa, e leva mesmo realmente muitos indivíduos a estarem afastados do ambiente de educação.
E o indivíduo que cresce marginalizado, longe do espaço de educação, ele é facilmente levado para o processo de marginalização social, para o processo de um movimento de retirada da sua dignidade enquanto pessoa. Então, este movimento de exclusão que a homofobia determina, ele é muito sério e precisa ser pensado. Mas é muito mais sério porque ele leva a expressões de violência. Violência verbal, violência psicológica e violência física. A violência psicológica é aquela que sofrem os homossexuais todo santo dia, quando enfrentam a sociedade e têm que ouvir dos outros as piadinhas estereotipadas a respeito da diversidade sexual. E tem que ouvir do outro uma diminuição do seu valor por conta de uma característica que distingue da maioria. Que tem que ouvir do outro uma cobrança para se adequar à norma ou àquilo que a maioria vivencia, sem o qual não será aceito, não será respeitado, não será valorizado. Os homossexuais, muito frequentemente, têm que fazer um esforço grande dentro da sociedade para serem respeitados. E muitos indivíduos, vivenciando o processo da marginalização afetiva, têm necessidade de desenvolver características de autoafirmação para enfrentar aquela sociedade. Eu me lembro de um dia, um paciente ter dito assim: Para ser gay é preciso ser muito macho. E é uma frase muito interessante, não é? Que é muito verdadeira. Para ser homossexual é preciso ter muita coragem de enfrentar aquilo que é a norma, aquilo que é a maioria, aquilo que é o comum da sociedade. Então, esta violência física e psicológica, ela é muito grande, o que leva o próprio homossexual a incorporar para si as crenças negativas daquela sexualidade. O que a psicologia chama de homofobia internalizada. São as crenças negativas que o indivíduo tem a respeito de si mesmo e que levam ao processo de violência consigo mesmo e de autoexclusão. Eu me lembro de uma mãe que me procurou depois de um seminário para dizer que o seu filho era homossexual e se suicidou. As taxas de depressão, ansiedade e tentativas de suicídio, elas são maiores na comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E isso, segundo a psicologia, não se deve à orientação sexual do indivíduo, mas ao contexto de exclusão afetiva e social e ao contexto da solidão que o indivíduo vive, o que permite também múltiplos desenvolvimentos de transtornos neuróticos e de problemas outros que não dizem respeito à sexualidade, mas dizem respeito ao afeto. Então ela dizia: o meu filho se suicidou. Ele era homossexual e sempre me perguntava: mãe, a senhora já viu 2 homossexuais envelhecerem juntos? O que esse jovem estava querendo dizer para sua mãe era: eu não acredito numa relação homossexual duradoura. Eu não acredito numa relação homossexual onde haja fidelidade. Eu não acredito que 2 pessoas homossexuais possam se olhar com respeito e se valorizar, mantendo uma relação estável de sustentação afetiva em que se tratem com dignidade, construindo uma vida a 2. O que ele estava dizendo é: eu não acredito no afeto homossexual. E era este um dos muitos tormentos que tinha, que levaram ao autoextermínio, gerando sofrimento ainda maior para si mesmo e para a sua família. Isto, segundo a psicologia, é homofobia internalizada, ou seja, o indivíduo assume as crenças negativas que a sociedade lhe impõe, que as piadas transmitem, que os meios de comunicação lhe ofertam e passa então a se auto-rejeitar. Não são poucos os homossexuais que tentam se heterossexualizar, que tentam viver uma vida heterossexual para agradar à sociedade, para agradar aos seus pais, para se sentir normal. Não são poucos os homossexuais que se casam e vivem vidas clandestinas na experiência e na vivência afetiva homossexual, tratando inclusive com desrespeito a sua parceria afetiva, porque na incapacidade de afrontar a sociedade e os seus valores,
prefere se esconder na máscara daquele comportamento social universalmente aceito, do que afirmar a sua individualidade, porque para afirmar a individualidade e a singularidade é preciso ter coragem, é preciso ter autoestima, é preciso ter força para enfrentar a adversidade e aquilo que vem do outro como questionamento. Me lembro de uma notícia que li certa vez, que na China 16 mil mulheres são casadas à força com homossexuais para manter o status de família. São circunstâncias como esta que levam o indivíduo a buscar uma vida heterossexual para ser respeitado, para ser valorizado na sociedade e então viver uma vida clandestina, ignorando a si mesmo e o seu valor pessoal como pessoa, muito mais do que a sua orientação sexual, o seu valor como indivíduo, como ser singular na vida. A homofobia internalizada então leva o indivíduo a buscar adequar-se às normas da heterossexualidade. E isto leva a circunstâncias muito sofridas, muito frequentemente. Há situações de traição conjugal, há situações de engano do parceiro, há situações de repressão sexual e afetiva. Frequentemente nós vemos as pessoas embotadas afetivamente, embotadas na expressão da sua identidade, do seu valor, da sua sexualidade, porque não valorizam e não validam a sua singularidade enquanto um ser afetivo e sexual no mundo. Esta violência, portanto, psicológica, ela é muito séria e ela tem graves repercussões. E ela pode se transformar em violência física. Desde a surra que os pais dão dentro de casa no filho que é homossexual, até os movimentos de agressão social que levam muitas vezes à violência mais intensa, que culmina na mutilação ou no assassinato de pessoas LGBT. Vocês vão ficar pasmos de saber que o nosso país é campeão mundial de violência contra homossexuais e contra as minorias, não é? No Brasil, a cada 26 horas, um indivíduo LGBT é assassinado vítima da homofobia, segundo dados estatísticos atuais. E naturalmente estamos falando de um país onde nós temos também muito assassinato de negros, de mulheres, de indivíduos de várias minorias, onde nós temos uma violência alta de uma forma geral, mas que não é motivo para sustentar a violência contra as pessoas que se manifestam na sua distinção sexual e afetiva, a sua singularidade. Nós precisamos, portanto, pensar o que está por detrás da homofobia para uma reflexão ética dentro da vida. O primeiro movimento que sustenta o preconceito é o machismo. O machismo é aquele pensamento que valoriza o homem acima da mulher e que diz que o masculino tem direitos e o feminino tem deveres, e que inclusive um dos deveres do feminino é servir ao masculino. Naturalmente, este machismo projeta em tudo aquilo que está assemelhado à mulher as características de inferioridade que é atribuída ao feminino. Se nós observarmos a violência na nossa sociedade, nós vamos ver que aqueles que são violentados mais frequentemente são as travestis e os homossexuais masculinos afeminados. Porque são aqueles que trazem na sua expressão uma semelhança com o feminino, dentro da masculinidade. Nós vamos observar também que a homossexualidade feminina ela é muito mais tolerada do que a homossexualidade masculina. Porque às mulheres é dado o direito de trocar afeto em público, dentro da nossa sociedade ocidental. E aos homens não. O que acontece inversamente na sociedade oriental. No Oriente são os homens que trocam carinho e afeto em público, e as mulheres não têm direito. Na sociedade hindu, na sociedade muçulmana, os homens andam de mão dadas na rua, os amigos. Isso é de praxe. É uma expressão afetiva altamente valorizada. Na nossa sociedade, se isso for,
todo mundo já olha e aponta, olha, deve ser um casalzinho, não é? Já vai classificando o indivíduo como homossexual e nessa classificação rebaixando o indivíduo. Então o machismo atribui o valor ao homem e ao masculino estereotipado e, portanto, desafirma o valor do feminino, de tudo que se assemelha. Quando um homem abre mão do seu espaço de masculinidade estereotipada, ele é considerado como um transgressor. Então, se o homem se assemelha à mulher em algum aspecto, o machismo entende que este homem está abrindo mão do seu espaço de poder e está ameaçando toda a masculinidade. Porque quando um homem vê as características da masculinidade ameaçadas em outro indivíduo, ele sente-se ameaçado na sua própria masculinidade. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. É o que o homem pensa. Se está passando isso com a vida daquele outro, então isso também pode acontecer. Então é mais fácil mutilar, exterminar, extinguir aquela diferença para que não exista, para que esteja excluída, do que lidar com a diversidade da expressão. Assim a violência se estrutura dentro da nossa sociedade. O machismo é uma das causas principais de violência, não só contra homossexuais, mas contra e sobretudo a mulher dentro da nossa sociedade. Uma outra raiz deste preconceito é o pensamento religioso, que ao longo dos séculos disse que a sociedade, que apenas a sexualidade dita reprodutiva era uma sexualidade digna de respeito e uma sexualidade digna de valor. Ora, esse pensamento levou à exclusão todas as características de sexualidade que se distanciavam da heterossexualidade e, portanto, passou a violentar tudo aquilo que fosse distinto do casal heterossexual padrão. Isso gerou muito tabu, inclusive dentro da própria vivência heterossexual. Eu me lembro de um casal de idosos que eu estava atendendo uma certa vez e eu perguntei a senhora a respeito da vida sexual deles. Era uma senhora octogenária e ela me disse assim: ah, meu filho, era muito difícil. Era significa, já foi faz tempo, né? Era muito difícil. Quando nós íamos ter relação sexual, era no escuro, debaixo do edredom, e a gente virava o santo para a parede. O que ela está querendo me dizer? Que eles tinham muita vergonha de vivenciar a sexualidade, porque era dito que a sexualidade valorosa era a sexualidade reprodutiva. Então, se você estivesse tendo relação para ter filho, podia. Mas se estivesse tendo relação para o prazer, era pecado. Não se podia utilizar preservativo, porque o sexo era para a reprodução, portanto, para que o preservativo, se você vai ter apenas sexo dentro de um relacionamento estável? Um grande tabu que se criou dentro da sociedade. Michel Foucault, o francês sociólogo, estudioso da sexualidade, diz que ao longo da história da humanidade, os pensamentos religiosos a este respeito serviram muito mais a um domínio e a um exercício de poder do que a uma afirmação da dignidade sexual do indivíduo. Assim, a igreja controlou com este pensamento o comportamento sexual do ser humano com objetivos de controlar o sistema de transmissão e herança de patrimônio e também o sistema de comando mental dentro do processo de massificação que nós conhecemos da história religiosa da humanidade. Naturalmente, a homossexualidade entrou no rol das sexualidades chamadas não reprodutivas, embora isso seja uma inverdade. O homossexual é tão reprodutivo quanto qualquer outra pessoa, ou pode ter tanto problema de reprodução quanto qualquer outro. O que acontece é que dentro de uma relação homossexual, a reprodução não se dá necessariamente pelos mesmos caminhos que uma relação heterossexual. São necessários outros artifícios, como a inseminação artificial, como a barriga de aluguel, como uma relação fora daquele relacionamento para gerar um filho e tantas outras coisas, não é?
Então, este pensamento religioso é um dos que afirma a homofobia na nossa sociedade. Outra é a própria dificuldade do indivíduo de lidar com a sua sexualidade. Nós sabemos que quando nós apontamos a sexualidade do outro, nós estamos falando da nossa. E a psicologia resolveu estudar isso e levou para o laboratório um grupo de homens que foi separado em 2 subgrupos. Um grupo de indivíduos considerados homofóbicos e um grupo de indivíduos considerados não homofóbicos. E esses indivíduos, então, foram submetidos a um teste. Cada um deles foi levado para uma cabine e dentro desta cabine assistia a um pequeno trecho de pornografia homossexual masculina. Enquanto assistia, tinha um pequeno fio ligado ao seu órgão sexual, que media o afluxo de sangue para o pênis, que é uma medida da ereção, que por sua vez é uma medida da excitação. O que queria saber é se aqueles grupos tinham excitação diante do vídeo de pornografia homossexual. O que aconteceu foi que o grupo dos considerados não homofóbicos não mostrou não mostrou excitação diante daquele vídeo. E o grupo dos homofóbicos demonstrou altos níveis de excitação. E todos eles, depois da pesquisa, foram chamados a dizer, numa escala de 0 a 10, qual o nível de atração que tiveram com aquele vídeo. Todos os homofóbicos disseram 0. Ou seja, estava diante dos olhos a ereção, a excitação, a medida de computador, no entanto, eles classificavam como 0. Por quê? Porque tinham uma imagem muito estereotipada da homossexualidade. Acreditavam que homossexuais eram inferiores, pecaminosos, pervertidos, sem caráter, pedófilo e tantas outras coisas que são falsamente atribuídas à homossexualidade e, portanto, não queriam ser associados a estas circunstâncias. Os agressores de homossexuais na nossa sociedade são, em sua grande maioria, segundo as pesquisas, indivíduos jovens, em uma final de vida adulta e final de vida adolescente e início de vida adulta, quando tem que afirmar a sua masculinidade dentro do estereótipo de grupo. Como nós vimos recentemente na sociedade, quem está acompanhando as mídias sociais, viu o relato de um jovem que foi encontrado assassinado, tendo sido estrangulado recentemente, esqueci qual foi o estado. Não sei se foi Goiás. Foi Goiás? Tendo um bilhete na sua boca, não é? Com falas homofóbicas. Depois descobriu-se que quem o assassinou foi um lavrador jovem, no final de adolescência, início de vida adulta, com quem ele tinha relações sexuais. E foi perguntado então para este lavrador qual foi o motivo do assassinato. E ele disse, eu tinha relações sexuais com ele mesmo, mas então de repente ele começou a se engraçar comigo e queria inverter. O que ele está querendo dizer é que ele, o lavrador, dentro da relação sexual, ele fazia postura ativa, ou seja, penetrava dentro da relação sexual, enquanto aquele que era o jovem que foi assassinado era o passivo da relação, ou seja, era penetrado dentro da relação sexual. Mas aquele jovem quis fazer o papel ativo e então excitou a ira daquele indivíduo. O que está por detrás disso? É aquela crença de que o indivíduo que age dentro da postura ativa da penetração, ele não é homossexual, porque ele está cumprindo com seu papel de macho, que é realizar o ato sexual dentro da postura ativa. E que, portanto, passar para a postura ativa que o classifica como homossexual. Alto nível de homofobia e grande confusão conceitual, porque a homossexualidade não se classifica pelo ato, se classifica pelo desejo, pela atração. E este lavrador é tão homossexual quanto aquele que foi assassinado. No entanto, não pode ser classificado assim, porque isso ameaça a imagem de heterossexualidade que ele tem dele. Então, para afirmar a sua frágil imagem de heterossexualidade, ele tem necessidade de violentar, de agredir e de assassinar aquele que é o distinto, para não se igualar a ele e afirmar com a sua violência a sua pretensa superioridade de macho, demonstrando com isso a sua falibilidade total e a sua completa fragilidade enquanto pessoa e enquanto homem no mundo. Então vocês vejam que a raiz da homofobia ela é
variada e ela sustenta uma violência social muito grande. A diversidade é a lei da vida. E a afetividade diversa segue aos mesmos princípios da diversidade que rege todos os reinos da natureza e todas as expressões humanas. É parte daquilo que é observado na natureza, desde o comportamento homossexual nos animais até todas as comunidades em que a sexualidade já foi estudada até hoje, não é? O indivíduo homossexual ter direito à sua vida e viver a sua dignidade não afronta o direito de ninguém, não desafirma o direito de ninguém. É apenas o direito de si mesmo enquanto cidadão. E dentro de uma postura ética na vida, nós temos que aprender a dar a cada um o direito fundamental de ser humano que cada um tem. Ou seja, direito ao afeto, direito ao amor, direito à partilha, direito à troca, direito à comunhão, direito à expressão da sua vontade, direito à conjugalidade, direito a tudo aquilo que pode ser construído dentro de uma relação a dois. Então nós gostaríamos de pensar alguns aspectos ligados a esta questão. O primeiro, a questão da família, para pensarmos do ponto de vista ético aquilo que deve ser o comportamento dos pais e dos indivíduos dentro de uma família. Naturalmente, quando o indivíduo conta para a sua família que é homossexual, ele joga uma bomba atômica dentro dessa família. Porque morrem idealizações, sonhos, projeções, ideias, esperanças que os pais tinham para aquele filho muito antes dele nascer. Eu vou ter um filho, ele vai crescer, e vai casar, e vai me dar neto, e eu vou entrar na igreja junto com ele, assim, assado. É uma série de sonhos, é um pacote inteiro, que na hora que os pais concebem já vem junto, faz parte daquele bolo, não é? Quando o filho fala que é homossexual, ele coloca em xeque e em risco todo aquele movimento. Os pais sofrem porque morrem as suas idealizações, sofrem porque não acompanharam o sofrimento dos filhos, porque percebem a solidão que os filhos enfrentaram muitas vezes durante longos anos, até ter coragem de compartilhar, sofrem porque os filhos vão sofrer a homofobia social e ter que afirmar a sua dignidade, sofrem porque sentem vergonha daquilo que a sociedade vai dizer e uma série de coisas. É preciso, portanto, que os filhos aprendam a respeitar o sofrimento dos pais. A Edith Modesto foi uma mãe que passou por isso, e exatamente por isso ela criou um site só para pais de homossexuais, aonde os pais podem ser acolhidos naquele momento em que estão vivenciando as primeiras fases do luto, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross estabeleceu. A fase da raiva, da negação, da barganha, antes de vir a depressão e a aceitação. É aquela fase que o pai nega que a coisa está acontecendo, é aquela fase que o pai fala os maiores absurdos, como por exemplo, eu prefiro ver o meu filho morto a viado, eu prefiro ver a minha filha prostituta a sapatão. Como são as falas comumente observadas na nossa sociedade. Então, neste espaço que é este grupo de pais de homossexuais, os pais podem ser acolhidos, falar da sua dor, serem ajudados a elaborar aquele sentimento e aquele movimento através de contatos com outros pais que passaram pela mesma experiência. O endereço do site é gph.org.br, GPH, Grupo de Pais de Homossexuais, gph.org.br. Vale a pena conhecer. Mas os pais também precisam entender o sofrimento dos filhos. O filho muitas vezes tentou se heterossexualizar com todas as suas forças, tentou rejeitar em si aquela característica e tentou se adequar àquilo que era o que seus pais e a sua sociedade gostaria de ver. Muitas vezes passou por longo deserto de solidão e de aflição solitária, até chegar ao ponto de ter coragem de compartilhar. E é, portanto, necessário que haja diálogo entre pais e filhos. Os pais não devem fazer escândalo, não devem bater, não devem jamais expulsar de casa, muito menos violentar. Devem acolher para individualizar cada caso e entender do que se trata e, dentro deste processo de individualização, dar a cada caso o que é necessário. Porque é diferente aquele indivíduo que é homossexual bem resolvido com aquele jovem adolescente que está vivendo a experiência homossexual como um fenômeno de transgressão da sociedade. Ou seja, porque é moda na escola, porque os amigos estão vivendo, porque quer ser moderno, porque não quer ter rótulo, são circunstâncias muito distintas.
Mas se nós estamos falando de um indivíduo que tem a sua sexualidade bem afirmada, então nós estamos falando de uma estrutura que os pais vão ter que aprender a fazer aquilo que Emmanuel recomenda no livro Vida e Sexo: dar a orientação e a instrução segura que ajude aquele indivíduo a conduzir-se com dignidade na vida, da mesma forma que se administra instrução à maioria heterossexual. Assim fala Emmanuel no livro Vida e Sexo. Um dia eu vi 2 mães virem pedir orientação na casa espírita que eu fazia parte, para os espíritos a respeito deste assunto. Uma muito arrogante e outra muito humilde. A muito arrogante, inclusive, era médica. Mas é só um detalhe. E ela chegou e disse assim: meu filho tem um problema, é homossexual, gostaria de uma orientação para ele. Vocês sabem que os espíritos, através da psicografia, eles são muito sensíveis. Eles trazem mensagem de consolo ao coração e falam com muito tato e com muito cuidado. Nesse dia, ela pegou um espírito alemão. Os espíritos alemães, eles falam como os alemães, ou seja, objetivamente. O que para nós parece grosseria, mas não é grosseria, é assertividade. É que o brasileiro não é assertivo, o brasileiro é afetivo. E a afetividade nos leva a ter o jeitinho brasileiro, que contorna, que rebola, para não ofender, não é? Os alemães não, eles são pontuais. Então o espírito alemão, que por acaso era o espírito Joseph Gleber, escreveu para ela assim: problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. É que o problema dela não era a homossexualidade do filho, o problema dela era a homofobia, que ela projetava sobre o filho e tentava heterossexualizar o filho de qualquer jeito. O filho tinha 20 e tantos anos, estava bem resolvido na vida, mas ela queria, porque queria que ele fosse heterossexual. E como não tinha conseguido nada, então, como um ato de desespero, veio pedir ajuda para os espíritos. Quem sabe os espíritos resolvem, não é? E uma outra mãe veio muito humilde, e ela disse assim: meu filho é homossexual, eu estou sofrendo muito, gostaria de uma orientação para mim. E então os espíritos trouxeram uma orientação para ela. Eu não lembro se foi o Joseph Gleber, mas eu não me esqueço da mensagem. Eles disseram assim: minha filha, a situação que você ora vive, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. No entanto, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe para a sua perda e para a sua dor. Olhe para aquilo que pode ser construído a partir dela. Então reconhecerás que aquilo que você ora vive é aquilo que vocês mesmos elegeram antes de reencarnar, para ampliar a consciência pessoal e coletiva do núcleo familiar. Vejam que bonita esta mensagem. Se olhar somente para a sua dor, para o seu luto, para a sua perda, é intragável, igual fermento puro. Mas no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Olha para aquilo que pode ser construído. E quando a gente olha para aquilo que pode ser construído, a gente pode agir de uma forma ética muito mais facilmente do que olhando para as perdas e para o luto ou para a dor, não é? Então é preciso entender que ninguém tem um homossexual na família ou reencarna homossexual em uma família por acaso. Um indivíduo com uma característica na família constela a necessidade da família inteira. E é necessário que toda aquela família reflita a respeito daquela circunstância. Igualmente, as religiões precisam agir com uma postura ética, de respeito, porque os espaços religiosos têm sido espaços de falência espiritual, porque têm sido espaços de exclusão, têm sido espaços de violência. Hoje a homofobia é comandada no nosso país pelo fundamentalismo religioso, que é a fala pública que afirma a indignidade da pessoa homossexual, como se o indivíduo homossexual ameaçasse a família heterossexual, ameaçasse a tradição da família brasileira. Ora, o direito de um indivíduo não ameaça a ninguém, apenas afirma o seu direito. Da mesma maneira, dentro do nosso movimento espírita, nós por vezes temos visto movimentos extremamente antiéticos, como aquele que diz que se a pessoa é homossexual, então não pode dar passe, não pode fazer parte da reunião mediúnica, não pode dirigir uma mocidade ou um grupo de orientação espírita. Isto é hipocrisia, isto é desconhecimento do espiritismo, isto é
ultrapassar o direito de dirigente espírita dentro de um comando de uma célula cristã que é o centro espírita. É preciso entender que o centro espírita não pertence ao dirigente. A casa espírita pertence a Jesus. O dirigente é gerente, apenas dirige aquilo que o Senhor determina. E o código de ética, o manual de conduta desta casa que é do Cristo, chama-se Evangelho. E o Evangelho é o espaço da inclusão infinita. Então não cabe ao dirigente espírita projetar na casa espírita os seus preconceitos, as suas dificuldades e as suas opiniões pessoais, porque a casa não lhe pertence. E como não lhe pertence, não é seu o direito de excluir em nome de uma crença pessoal. O espaço da casa espírita é o da inclusão infinita, é o da inclusão de amor. E dentro desta inclusão de amor é o espaço de tudo e de todos. Todos têm direito e todos têm espaço. E dentro do Espiritismo nós não podemos reproduzir o erro das outras religiões, porque o Espiritismo não é uma religião formal. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia de consequências religiosas. Não é uma religião enquanto rito, sacerdócio, hierarquia organizada. Não obedece a chefes e a comandos. Obedece somente a um corpo doutrinário e a princípios que são enunciados das leis universais. Portanto, o espírita é um livre pensador e o espírita cristão é um vivenciador das leis divinas, em sintonia com elas. Portanto, em sintonia com a lei do amor. A casa espírita não pode ser espaço para a reprodução dos equívocos religiosos de outras denominações. Precisa ser um espaço para uma inclusão, porque a casa espírita é templo aonde se adora a Deus, é escola aonde se aprende as leis divinas, é enfermaria aonde nós tratamos a nossa alma das dores morais que trazemos como fruto da nossa desconexão do Criador. Assim, a religião e os espaços religiosos precisam ser espaços de inclusão profunda, não é? O casamento homossexual, dentro da vivência da homoafetividade, é um direito das pessoas que afirma a dignidade da pessoa humana. Todo indivíduo tem direito a se estabelecer dentro dos aspectos éticos da vida, de respeito, dentro dos aspectos de amorosidade e de partilha, com quem bem entenda. Não é a sexualidade do indivíduo que define o seu direito. O heterossexual e o homossexual pagam os mesmos impostos, têm as mesmas obrigações sociais, têm os mesmos deveres perante a Constituição. Naturalmente, têm os mesmos direitos, ou precisam ter, porque afirmar atenção e respeito em pé de igualdade é afirmar também a dignidade da pessoa para a vida que elegeu para si. É interessante, porque por vezes as pessoas utilizam o pensamento espírita para afirmar a indignidade da pessoa homossexual, dentro de interpretações, no mínimo, estranhas. E um dia resolveram perguntar para Emmanuel se um homem e uma mulher poderiam se casar como marido e mulher. Tem gente que pensa que a opinião de espírito é espiritismo. Espiritismo não é opinião de espíritos. Espiritismo é consenso universal de espíritos, porque é o enunciado da lei. Um espírito com uma opinião é apenas um espírito com uma opinião, assim como um encarnado. No entanto, Emmanuel sabe muito bem disso, e nós não encontramos nele até hoje nada que indignificasse o pensamento espírita, muito pelo contrário, que afirma sobretudo. Então a resposta dele foi com muita dignidade. Ele diz: a esta indagação, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em um livro dos Espíritos, com as seguintes palavras: o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação: é um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em exame. Vejam que tapa de luva. Vão perguntar a Emmanuel se pode, e ele diz assim, já está respondido no livro dos Espíritos: a união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade.
E aí ele conclui de uma forma respeitosa: vocês estão aptos ao estudo em exame, não é? Se fosse um espírito mais mediano, diria assim: bota a cabeça de vocês para funcionar, vocês mesmos são capazes de chegar à própria conclusão. Não é verdade? Então, este processo de conscientização, ele é muito importante. A afetividade homossexual, a troca e a partilha, ela é entre dois seres. A união é de almas, é de corações, não é de sexo. O sexo é apenas uma expressão do desejo, que é variado na sua forma e na sua expressão, varia de casal para casal, de pessoa para pessoa. O que une um casal homossexual não é o desejo de fazer sexo pro resto da vida. Assim como o que une um casal heterossexual não é o desejo de fazer sexo. O que une um casal é a partilha, o desejo de formar uma família, de sustentarem, de conviverem, de trocar o afeto e a comunhão do pensamento e a comunhão do sentimento. Então, dentro deste aspecto, nós precisamos aprender com as crianças. Muitas vezes nós temos dificuldade de falar da questão das famílias diversas e da homossexualidade para as crianças com medo de formar indivíduos homossexuais, não é verdade? Então a gente esconde as famílias homossexuais das crianças com medo que elas sigam este caminho. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês mostrando o que é deixar as crianças concluírem por si mesmas a respeito desta questão. Passa para a gente aí o vídeo reação. Husband's a boy. Right. A wife is a girl and a husband's a boy. Then you two are husbands. Wives are girls, husbands are boys. Right, that's right. So if you're a boy... You'll be a husband. Right. Yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that You confusing? married each other? That's funny. It's funny, right? Yeah. I usually see husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So funny. So that means you love each other. Yeah. Yeah, they're much alike. You're much alike. And I'm gonna play ping pong now. Okay. You can play if you want to. É muito bonitinho. Vocês podem ver esse vídeo com som no YouTube. Chama Reação de uma Criança Diante de um Casal Homossexual. Basta jogar no YouTube o que vocês acham. E é em inglês, né? Por isso que tem a legenda. No Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Ou seja, esse jovem nunca entrou em contato, essa criança nunca entrou em contato com um casal homossexual. Estava vendo pela primeira vez. Mas na hora que viu, o que sentiu? Que eles eram realmente parecidos e que havia afeto entre eles. O que ele faz quando ele reconhece o afeto deles? Ele inclui. Eu vou jogar ping-pong. Se vocês quiserem, também podem vir. Tipo assim, olha, isso não é minha vida, eu não conhecia, não sei como é que é isso, mas estou vendo que vocês se amam, estão felizes assim. Bom, vocês também são bem-vindos. Ora, que importa a você a sexualidade do outro? Que importa a você com quem que o outro dorme, quem ele beija, com quem que ele tem relação sexual ou ela? Que importa a você que tipo de família que eles formam? Esta família não toca em nada a sua em termos de diminuição, ao contrário, engrandece, porque a diversidade da vida, ela promove uma riqueza muito grande, não é? O que te toca se o outro tem um afeto por alguém que é do mesmo sexo? O que isso diminui o outro ou modifica o outro? Drauzio Varela recentemente gravou um vídeo a respeito da homossexualidade muito interessante, e ele encerra o vídeo dizendo assim: se a sexualidade do outro te incomoda, se com quem o outro dorme, quem o outro ama, te afeta, você não está legal, procure um psiquiatra. E tem muita lógica, porque das duas uma, ou você está reprimindo dentro de você questões sexuais que você necessita elaborar, seja relativas à homossexualidade ou não, e está projetando isso na diferença, ou você tem uma estrutura de vida muito rígida, que você está fiel a padrões
e amando mais os padrões do que as pessoas, ou você ainda não aprendeu a amar a diversidade. De toda forma, você precisa parar para pensar. Aliás, se você tem muito preconceito, eu te dou um bom conselho: não abra a boca, porque você se denuncia na hora que você fala. Aquele que é preconceituoso está falando assim, olha, levantando a placa e dizendo: eu tenho um problema. Tempo esgotado. Eu posso ir mais um pouco, Sérgio? Estava doido para você mostrar isso, só para eu falar isso em público. Tá aqui levanta o tempinho. E eu pensando comigo, deixa eu mostrar tempo esgotado para ver. Então, até perdi o que eu estava falando. De quê? Isso. Então quem tem preconceito não abre a boca não, porque abrir a boca está denunciando naquilo que é e naquilo que traz dentro da intimidade, né? Para encerrar, a adoção por pessoas e casais homossexuais, que é fruto da homoafetividade. A homoafetividade, formando famílias, leva naturalmente ao desejo de muitos indivíduos a formarem uma família dentro daquele movimento de gerar filhos ou de acolher filhos para a criação. E isto também é um direito natural de todos os indivíduos. Geralmente se pensava assim: não vamos deixar os homossexuais adotarem não, porque as crianças vão ser perturbadas ou vão ser afetadas na sua característica. Muito preconceito. Hoje já tem mais de 20 anos de adoção na história da humanidade. E a medicina e a psicologia, então, estudaram para ver quais os efeitos sobre os indivíduos. E descobriram que os filhos de casais homossexuais são tão adaptados, em termos de desenvolvimento escolar, cognitivo e afetivo, quanto os filhos de casais heterossexuais. Aliás, há pesquisas demonstrando que filhos criados por duas mães são mais adaptados em alguns quesitos do que filhos de casais heterossexuais. Exatamente o contrário do que se esperava observar. E a pesquisa necessita mostrar-nos o porquê dessa observação prática, não é? Então, não há nenhum motivo para se afirmar o preconceito com a adoção de pessoas e casais homossexuais. É um direito que forma famílias. E eu conheço muitas famílias, muitos indivíduos casados com filhos que formam lindas famílias, não é? O nosso movimento espírita está cheio, embora não apareça com tanta frequência, porque as pessoas não se expõem com tamanha coragem para poder, devido à agressão e ao preconceito dos outros, que pode gerar muita dificuldade dentro do processo do trabalho espírita. Mas existem inúmeras famílias atuantes dentro do movimento espírita, extremamente equilibradas, assim como as famílias heterossexuais equilibradas que sustentam a doutrina espírita. A diversidade é lei natural, e aprender a valorizar a diversidade é um aspecto muito importante, porque nós somos aprendizes do Evangelho, discípulos de Cristo, de um mestre que foi absolutamente inclusivo, amoroso, que abria o seu coração para tudo e para todos, mas que tinha um carinho muito especial pelos excluídos, que buscava aqueles que eram os preteridos da sociedade, que tinha uma predileção por aqueles que eram os pobres de espírito, que tinha um cuidado com aqueles que não tinham espaço dentro daquela sociedade. E todos eles, desde o simples pescador que era Pedro, até a cortesã que foi Maria de Magdala, se converteram em dignos representantes de Jesus. Assim como cada um de nós está convidado a ser e a se converter. A ética do amor universal não olha para as características passageiras, ela olha para a dignidade essencial do Filho de Deus. Ela ama a essência humana de cada ser humano. Ela afirma o valor essencial de cada criatura como ser existencial e afirma isso para a eternidade. Pois chegará um dia que um indivíduo dentro do processo evolutivo não será nem mais heterossexual, nem homossexual, nem bissexual, porque sendo o sexo e o desejo sexual próprio da expressão material da vida e das
estágios primeiros da evolução, ele passará, cedendo espaço para as uniões fraternais e para a comunhão do sentimento e do pensamento em ideais superiores. Uma época em que o ser vivenciará amor pleno, e esta época não importará ao espírito se aprendeu a amar e se desenvolveu os dons divinos através da hétero, da homo ou da bissexualidade. Todas as expressões sexuais trazem em si luz e sombra, beleza e feiura, questões a serem resolvidas do passado e questões como potenciais luminosos. Não é a orientação sexual que afirma o equilíbrio ou o desequilíbrio do indivíduo. É a forma ética como se comporte na vida, em sintonia com os princípios do amor que o Evangelho representa ou em distonia em relação a ele. O mundo de transição que vivemos é a preparação para um mundo de regeneração. E em um mundo regenerado, não teremos pessoas perfeitas, mas teremos espíritos em sintonia com o amor, sabedores de que o amor é a linguagem natural do universo e que olharão o outro pelas óticas da fraternidade, afirmando cada um o seu direito universal de filhos de Deus que é. Aprendamos desde já com as diferenças e utilizemos a oportunidade da nossa sociedade atual, demonstrando e afirmando os direitos das minorias para dar um lugar de amor em nosso coração para todo aquele que é excluído, para todo aquele que é diferente, pois a sua diferença não lhe faz maior nem menor, lhe faz simplesmente único, lhe faz simplesmente singular e não lhe caracteriza a identidade, pois a identidade é a marca do Criador em si. E esta identidade não pertence nem à hétero nem à homossexualidade. Ela é a marca singular do amor de Deus que sonhou cada filho seu de uma forma única e perfeita, destinando todos ao mesmo destino, que é a realização plena no amor. Em sintonia com Jesus, aprendamos a louvar a Deus, amando sobre todas as coisas, mas amando também ao nosso próximo como a nós mesmos. Pois, como dizem os Espíritos, fanatismo religioso é acreditar que Deus é Pai sem crer que o irmão é irmão. É querer ter comunhão com Deus sem aprender a respeitar o humano. É querer ter sintonia com o amor infinito sem aprender a honrar a dignidade daqueles que estão ao lado. A cruz do Cristo nos mostra que à medida que aprofundamos a relação com Deus, na vertical ascendente, aprofundamos a relação conosco na vertical descendente. E à medida que fazemos este movimento, aprofundamos a relação com o ser humano. E se ligarmos as pontas da cruz, teremos um movimento evolutivo que leva o ser humano do próximo para Deus, de Deus para o próximo, do próximo para nós, de nós para o próximo. E todo o movimento de círculo do amor que leva a uma só unicidade, que é a união na família universal. Pois quando Jesus falou Pai Nosso, Ele nos ensinou que o Pai é de todos e que a família universal se conjuga na união de cada ser, igualmente amado, igualmente considerado, igualmente digno, igualmente fonte de amor, de bondade e de justiça. Que o estudo do Evangelho nos leve à compreensão da ética da vida e a ética nos leve à honra do amor como a força soberana e ao signo do Senhor em nós. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.